Vamos falar seguro. Informações úteis sobre os seus seguros. Conheça os seus direitos e os seus deveres. Esclareça as suas dúvidas. Vamos falar seguro. Bem-vindos a mais um Vamos Falar Seguro. No episódio de hoje vamos falar sobre os aspectos a que devemos estar atentos quando decidimos aplicar poupança num plano de poupança-reforma. Para nos falar sobre o tema, temos connosco a Lucélia Fernandes, do Departamento de Supervisão Comportamental da ASF. A passagem à situação de reforma pode resultar numa diminuição no nível de rendimento disponível, a que acresce o facto de, por vezes, chegarmos a este período das nossas vidas com mais compromissos financeiros assumidos. Tudo isto faz com que seja cada vez mais importante definir uma estratégia de poupança que complemente a nossa pensão de reforma. Lucélia, os planos de poupança-reforma podem servir a este propósito? Podem sim. Os planos de poupança-reforma são produtos vocacionados para a poupança de médio e longo prazo e, tal como o próprio nome indica, podem constituir um importante complemento à reforma. E há também um benefício fiscal associado a estes produtos, certo? Sim, têm benefícios fiscais associados. Para além disso, a tributação à saída, ou seja, quando o participante recebe o valor aplicado, também é mais favorável do que a da generalidade dos produtos de poupança. A taxa liberatória aplicada aos PPR é de 8%, sendo de 28% na generalidade dos produtos de poupança. Então, caso eu decida aplicar as minhas poupanças num PPR, a que aspectos devo ter especial atenção? Bom, em primeiro lugar, é importante perceber que os PPR não são todos iguais. Na verdade, com a mesma designação, podemos encontrar produtos com características muito diferentes. Mas isso significa exatamente o quê? Que tipo de PPRs existem? Os PPR podem assumir três formas distintas. Podemos ter PPRs constituídos sob a forma de um seguro de vida, sob a forma de um fundo de pensões ou sob a forma de um fundo de investimento mobiliário. Disse que as características do PPR podem ser diferentes. Que diferenças podem ser essas? Os produtos podem apresentar diferentes níveis de risco e de rendibilidade. Por exemplo, em alguns casos podem oferecer garantias de capital e de rendibilidade e noutros isso não acontece. Podem explicar melhor o que significa exatamente garantia de capital? Um produto tem capital garantido quando a empresa de seguros ou a entidade gestora se obriga a reembolsar no prazo acordado um valor não inferior à totalidade do capital inicialmente investido. Muito bem. Então, se um produto não tiver capital garantido, há a possibilidade de não reaver o valor aplicado. Sim, se o produto não oferecer garantia de capital, há o risco de perder parcial ou totalmente o valor aplicado naquele produto, estando sujeito às flutuações do mercado. Isso quer dizer que eu não devo aplicar poupança nesse tipo de produtos? Não, o que quer dizer é que deve conhecer bem as características dos produtos em que aplica a sua poupança. Até porque um produto com maior risco oferece, geralmente, taxas de rendibilidade mais elevadas. A decisão vai depender sempre do objetivo de cada um e do respectivo perfil de risco. Falou também em rendibilidade garantida. O que é que isso significa exatamente? O produto tem rendibilidade garantida quando a empresa de seguros ou a entidade gestora garante um rendimento mínimo durante o período do contrato. E quais são os PPR que oferecem garantias de capital e rendibilidade? Isso vai sempre depender do que for estabelecido contratualmente. Mas alguns dos PPR que assumem a forma de um seguro de vida oferecem garantias de capital. Já quando o PPR é constituído sob a forma de um fundo de pensões, essa garantia geralmente não existe. Nos PPR constituídos sob a forma de um fundo de investimento imobiliário, a garantia de capital não existe de todo. Isso não significa que existam bons ou maus PPRs, mas sim que há PPRs mais ou menos adequados a cada pessoa e aos seus objetivos. Ou seja, o importante é estar bem informado e perceber as características de cada produto. Exatamente. Quanto melhor conhecermos o produto, mais protegidos estamos. Estando em causa um produto destinado à poupança de longo prazo, o acesso ao valor aplicado neste tipo de produto pode estar limitado, certo? De certa forma, sim, o que é justificado pela natureza do próprio produto e pelo objetivo que está subjacente à sua contratação, que é o de complementar a reforma. Sem prejuízo disso, é importante esclarecer que é possível pedir o reembolso do valor aplicado num plano de poupança-reforma a todo o tempo. No entanto, se o pedido de reembolso antecipado for efetuado fora das situações e condições previstas na lei, poderão ser aplicadas penalizações. E que situações são essas?
Existe um conjunto relativamente alargado de situações que permitem um reembolso antecipado sem penalizações, geralmente relacionadas com determinados eventos que podem colocar o participante numa situação de especial fragilidade económica. É o caso de uma doença grave, da incapacidade permanente para o trabalho, da situação de desemprego de longa duração ou ainda do pagamento de prestações do crédito à habitação. Também é possível solicitar o reembolso antecipado nas situações de reforma por velhice ou quando o participante atinge os 60 anos de idade. Em algumas destas situações, há ainda requisitos adicionais que devem ser respeitados pelo participante. E que requisitos são esses? Nos 3 últimos casos que referi, os 60 anos de idade, a reforma por velhice e o pagamento de prestações do crédito à habitação, só podem ser levantados valores referentes a entregas feitas há pelo menos 5 anos. Para além disso, nestes casos, o reembolso da totalidade do valor dos PPR só é possível se o montante das entregas efetuadas na primeira metade de vigência do contrato representar pelo menos 35% do total das entregas. Uma última questão. Se eu tiver contratado um PPR e pretender transferir o valor aplicado para outro PPR, posso fazê-lo? Sim, o valor de um plano de poupança pode ser transferido, total ou parcialmente, para outro fundo de poupança, a pedido do participante, mesmo constituído sob outra forma. E como é que essa transferência se processa? O processo é relativamente simples. A entidade gestora do novo PPR deve informar que aceitou o pedido de transferência e enviar a proposta de contrato a celebrar. Já a entidade que recebe o pedido deve proceder a essa transferência diretamente para a outra entidade gestora e indicar o valor das entregas efetuadas, respectivas datas e rendimento acumulado. E qual é o prazo para essa transferência? A transferência deve ser feita no prazo de 10 dias úteis e deve informar-se o participante nos 5 dias úteis subsequentes a essa transferência. E a transferência tem custos? Depende das características do PPR que se pretende transferir. Se o PPR oferecer garantias de capital ou rendibilidade, poderá ser cobrada uma comissão de transferência, mas que não pode ser superior a 0,5% do valor a transferir. Caso o PPR não ofereça garantias de capital ou rendibilidade, não poderá ser cobrada qualquer comissão de transferência. Muito bem, muito obrigado por estes esclarecimentos. Terminamos assim o episódio especial do Vamos Falar Seguro. Muito obrigado a todos os que nos acompanharam nesta conversa. E não se esqueça, no momento de aplicar a sua poupança, é importante estar bem informado. Não corra riscos desnecessários. Vamos Falar Seguro. Uma iniciativa da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões.